que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para falar de dois jogos da tarde deste quarto dia de Copa. Espanha e Costa Rica, que eu já sei o resultado enquanto gravo esse primeiro trecho, e Bélgica e Canadá, que eu ainda não assisti, porque ele ainda não aconteceu, porque eu estou gravando essa parte do vídeo antes do jogo. Depois, claro, na segunda parte do vídeo, vocês terão Bélgica e Canadá já com o resultado e o contra-camisa e tudo mais. Mas aqui a gente vai falar de Espanha e Costa Rica, para mim a melhor atuação coletiva de uma seleção até aqui na Copa, mas contra uma das duas piores seleções presentes lá no Catar. Uma é a própria do Catar, na minha opinião, e a outra é a Costa Rica. Então, antes de falar da Espanha, tem algumas imagens aqui, deixa eu explicar por que eu acho a Costa Rica ridícula. Porque tomou de 7-0, claro, mas na verdade quem acompanha já sabia que meio que ia rolar isso mesmo. A Costa Rica se classificou em quarto na CONCACAF, ou seja, não encara México, não encara Canadá, não encara Estados Unidos, mas contra Honduras, Panamá, que foi para a última Copa, mas esperou bastante, enfim, eles conseguem jogar contra a Jamaica, que foi pro hexagonal final também. Hexagonal não, eles foram um octagonal, se não me engano, final. Enfim, pega umas nabas lá e consegue ficar em quarto. Ficando em quarto, você vai para a repescagem. O sorteio colocou a Costa Rica com a Nova Zelândia, que é outro time horroroso, que sofreu para ganhar das Ilhas Salomão nas eliminatórias locais. Então, assim, ficou fácil para a Costa Rica chegar na Copa. Mas é um time muito envelhecido. É um time que tem Brian Ruiz ainda. É um time que tem o Navas, mas não que o Navas seja ruim, aliás é ótimo. Mas desde 2014 é ele. Celso Borges estava lá. O Oviedo estava lá. O Oviedo não estava em 2014 porque ele se lesionou, mas deveria ter ido, seria titular e se lesionou. O Duarte estava lá. Enfim, o Joel Campbell estava lá. É uma seleção que em 2014 tinha muitos jogadores no auge. O Terreda, que foi titular hoje, estava lá. Muitos jogadores no auge, mas que 8 anos depois são tipo o Brian Ruiz, que tem um jogo de despedida da carreira marcado para o dia 17 de dezembro, um dia de Copa. Né? 17 de dezembro, quando a gente estiver assistindo o jogo do terceiro lugar da Copa, o Brian Ruiz vai estar fazendo um jogo entre Alajuelense, que é um time da Costa Rica que ele joga, e Twente, da Holanda, que foi o time pelo qual ele brilhou mais na Europa. O jogo de despedida do Brian Ruiz está marcado durante a Copa. Ele já sabia que a Costa Rica não tinha a menor condição de ir longe, porque o time é muito ruim. E a gente viu isso hoje. É um time envelhecido. Teve um atacante de 18 anos e tal, mas a nova geração não está pronta. É uma geração nova de 18, 20 anos e os caras de 36, tipo o Brian Ruiz, eu não sei a idade certa dele, mas os caras já passaram dos 30. Entre eles, não tem uma geração boa, né? Tanto que em 2014 era o mesmo time de 2018, que é mais ou menos o mesmo time de agora. Tem um intervalo muito grande. Então daqui a uns 10 anos, talvez, a Costa Rica volte a ser decente. Mas no momento não é. É um time velho e ruim. E aí não tem como encarar uma Espanha com tanto menino bom e algumas peças importantes, como o Busquets, que jogou muito bem hoje. Enfim, Brian Ruiz. A gente viu o Brian Ruiz em pleno dezembro de 2022 jogando Copa do Mundo. Não jogou nada, é meme entre vocês santistas, que são a maioria que me assistem, mas, enfim, Brian Ruiz na Copa do Mundo. Isso aconteceu de novo. Não estamos em 2014, quando ele fez um 1-0 da Costa Rica sobre a Itália, estamos em 2022, então temos de falar da Espanha. Linha de 5 espanhola, fiquem de olho nisso, porque a gente vai ver no Brasil. Talvez não contra a Sérvia, mas contra Camarões eu aposto dinheiro que vai rolar. O Tite tem feito isso em amistosos, fez contra a Tunísia no 5-1 e a Espanha fez pra gente já ir se acostumando. Então, abrir 5 jogadores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, na linha lá na frente, a linha frontal, o tempo inteiro. Vou até pegar os nomes que eu anotei para não esquecer de ninguém. Não era o Alba nesse, mas às vezes era o Alba. Quando não era o Alba, era o Pedri, era o Gavi, era o Ferran Torres, era o Asensio e era o Dani Olmo, listei os 5, na linha de frente. O Busquets no meio com o Alba, quando não era o Alba e ele abria, era o Pedri um pouquinho recuado. E atrás, o Azpilicueta não precisava subir, fechava uma linha de 3 com o Rodri e com o Laporte. Claro que o Rodri às vezes subia, até porque não tinha muito o que fazer lá atrás. O próprio Azpilicueta subia às vezes. Mas é bem capaz do Brasil fazer isso, com o Danilo recuando, ou com o Militão se for escalado, e com o Alex Telles ou o Alexandro na esquerda, fechando para o meio, junto ao Casimiro. É bem possível que a gente veja isso no jogo do Brasil. A gente viu na Espanha, com o Busquets logo atrás, junto com ou o Alba, ou enfim, o Pedro se recuava um pouco, e 5 caras lá na frente. Isso causou 1.043 passes da Espanha contra 231 da Costa Rica. Eu vou te falar que eu fiz o tom de surpresa no 1.043, mas acho que 231 foram muitos passes da Costa Rica, eu chutaria menos. 17 chutes da Espanha, 0 da Costa Rica. Primeira seleção desde a própria Costa Rica em 90 contra o Brasil, uma vitória de 1-0. Se eu não me engano, o gol do Miller, acho que sim.
que um time deu 0 chutes em um jogo de Copa do Mundo. Ah, mas quando a Arábia Saudita perdeu de 8-0 da Alemanha, chutou no gol. Ah, o Irã chutou, fez 2 gols na Inglaterra esses dias. A Costa Rica deu 0 e tinha dado 0,90. E desde 66, quando temos estatísticas da Copa, a Costa Rica é a única seleção a terminar jogo sem chutar nesses 2 casos, 90. E agora, posse de bola 82% a 18 segundo o SofaScore. De novo, eu fiz o tom de surpresa no 82, mas acho que 18 foi demais. E todos esses números causados por essa linha de 5. Claro que não ficam 5 parados o tempo inteiro. Aqui o Dani Olmo, o Gavi, dão uma recuadinha. Sobem o Ferran Torres, sobe o Pedri, o Asensio se mexe. Os 5 se mexem, né? Mas olha aqui, ó. Olha os 2 atrás já preparados. No caso aqui até o Laporte, olha como ele subiu. E o Busquets aqui atrás. Eles se mexem. Então, se a zaga recuou e os 5 da Costa Rica foram lá para trás, o Dani Olmo e o Gavi dão uma segurada. E pronto, ó. Quando o Gavi recebe, todo mundo virado pro Gavi. O Dani Olmo aproveita. O Terreira tá virado. Todo mundo tá virado. Todos os jogadores da Costa Rica estão olhando pro Gavi. Quem entrou? Com tranquilidade, o Dani Olmo para entrar. Então assim, para fazer o gol. Então são 5 caras bem posicionados. 3 avançam, 2 dão uma segurada para aproveitar o espaço vazio quando a zaga recua. Isso é uma tática que a gente deve ver no Brasil, se não contra a Sérvia, pode ser contra a Sérvia, mas principalmente contra Camarões. Contra a Suíça, talvez, se a Suíça entrar retrancada, porque a Espanha jogou assim, porque a Costa Rica jogou toda retrancada, tinha a menor condição. Então é capaz a gente ver também. Aqui para pegar, né, ó, a linha de 3 que eu falei, segurando um lateral, 2 e 5. 3-2-5, é um 3-2-5. A Espanha jogou no 3-2-5 quando tinha posse, ou seja, 82% do tempo. E às vezes quando o Alba subia, esse é o gol do Asensio, olha só, é o mesmo padrão. O Alba subiu, o Dani Olmo, o Asensio, eu acho que aqui é o Gavi e aqui é o Ferran, mas pode ser o contrário, obviamente a imagem está pequenininha, e o Pedro dando uma segurada. Linha de 5 lá na frente. Para não falar que foi só no primeiro tempo, pegamos o gol do Gavi no segundo tempo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Já com o Nico Williams, por exemplo, em campo e tal. São 5 lá na frente, foram 5 lá na frente o jogo inteiro. E aí eu elejo o coletivo da Espanha, apesar de ser a comemoração... Ah não, o do gol do Gavi. Eu pensei que era uma foto do gol do Morata, que aí é um pouco demais. Era o gol do Gavi. A comemoração para eleger o coletivo da Espanha como melhor dessa partida. Então agora vamos para Bélgica e Canadá. E finalizamos o dia falando de um dos resultados mais injustos da Copa. Aposto que ele só aconteceu porque no vídeo dos jogos da manhã eu falei que os europeus tinham ido mal. Canadá 0, Bélgica 1. Bélgica 1, Canadá 0, né? A ordem correta do jogo. A Bélgica não merecia ter vencido, por mais que ela de fato jogue assim, mas com todo respeito ao seu Roberto Martinez, De Bruyne nem tanto, né, coitado, até que foi mais ou menos bem. Seu Hazard, fora de forma. Precisava jogar sem posse de bola, com medo de um Canadá, e palmas ao Canadá, que por mais que não tenha feito o resultado, inclusive perdeu de forma injusta na minha visão, jogou muito bem, surpreendendo a todos, não pelo nível do futebol, eu acho que pelo domínio, sim, contra um time que para muitos é favorito, mas que com todo respeito, se repetir a bolinha desta quarta-feira, não é favorito nem a passar do grupo. Vai passar, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Bem, vamos falar então, mas antes de falar do jogo em si, eu quero falar do VAR. Rapidinho, o primeiro erro, né? Não deram um outro pênalti para o Canadá, como o PC Vasconcelos explicou na Globo. Não havia impedimento no lance, que, se eu não me engano, o Buchanan acertado na ponta direita, dentro da área. O passe foi recuado, se eu não me engano, pelo Hazard mesmo, posso estar errado, mas foi um recuo do jogador belga, um passe muito claro para o jogador do Canadá que estava em posição de impedimento. O Bandeira marca, mas antes de ele marcar, antes do juiz apitar, ele sofre o pênalti. Ao sofrer o pênalti, por mais que o impedimento tenha sido marcado depois, deveria ter ido ao VAR e falar, esquece o impedimento, é pênalti. Então um erro grave da arbitragem. Agora, o que eu queria falar do VAR mesmo é o lance que foi marcado o pênalti. Não porque foi mão do Carrasco, e foi mesmo, mas sim porque o modo em que o juiz foi ver o VAR, né, foi ver a tela lá na cabine, foi perfeito. E a gente nunca vê isso no Brasil, queria pontuar isso. O jogo para no meio, porque o VAR avisa que vai olhar agora. Ele para no meio, dá o pênalti, então beleza, o jogo segue no pênalti. No Brasil, sempre espera-se a bola sair, aí fica falando, e falando, e falando, e falando. 3 horas depois, vai olhar agora. O VAR da Copa foi perfeito nesse lance. Para o jogo e vai olhar. Mas não é. E se não for pênalti, o que acontece? Bola ao chão com quem estava com a bola.
É a regra. Bola ao chão, segue o jogo da onde estava, da onde parou. É muito simples fazer isso, mas no Brasil tem aquela enrolação. Nisso o juizão acertou. Infelizmente, minutos depois, errou ao não marcar outro pênalti para o Canadá. E Alphonso Davies, com todo respeito, vai bater mal pênalti lá no Canadá. Porque, pô, filho, é Copa do Mundo, meu querido. Você podia fazer um gol na Bélgica, ganhar da Bélgica. Tô triste. Tô triste, mas parabéns ao Courtois, que defendeu muito bem. Alá Ochoa, esse sim, o melhor goleiro da Copa até o momento. Tô brincando, mas vocês entenderam também. Tô falando aqui que o Canadá ganhou da Bélgica, mas eu sei que tem gente que me assiste que não consegue ver os jogos, né, e pega as análises aqui para entender o jogo. Eu não tô brincando, o Canadá foi melhor que a Bélgica. O Canadá atacou o tempo inteiro e eu trouxe três estatísticas sobre isso. Primeiro, de finalizações. Foram só 9 da Bélgica, 22 do Canadá. De dentro da área, foram só 6 da Bélgica, 18 do Canadá. O Canadá entrou na área da Bélgica o tempo inteiro. O problema é que as escolhas de chutes foram muito ruins. Além da isolada, por exemplo, do Buchanan, na pequena área, no cruzamento que foi pela direita, ele dá de carrinho, a bola sobe. Outros chutes que foram longe, ou em cima do Courtois, teve uma bola, se eu não me engano, do Eustáquio, cruzada, que o Courtois pega. As finalizações foram péssimas em termos de escolha. Em vez de rolar para o jogador livre, em vez de bater uma posição, quis driblar mais um, e aí tentar o chute. Isso causou 8 chutes bloqueados do Canadá pela Bélgica. A Bélgica só 3 vezes foi bloqueada. Então toda hora o Canadá escolhia o momento errado de chutar e era bloqueado. Bloqueado. A bola nem chegava perto do Courtois. Então assim, o Canadá foi melhor que a Bélgica. O Canadá está de parabéns pelo resultado. Eu, de fato, bato palmas. Mas falhas individuais matam o jogo. Se você me acompanha há tempos, você sabe que é isso que eu vou ter que mostrar agora. Uma falha individual que matou o jogo para o Canadá. Além da do Alphonso Davies. Obviamente, eu estou falando do Vitória, Steven Vitória, porque é o zagueiro que está centralizado aqui. Primeiro eu vou pedir para vocês repararem como a linha do Canadá está baixa. Ó. Lá atrás, enquanto a Bélgica está no meio. A Bélgica recua, o De Bruyne toca essa... É o De Bruyne mesmo. Recua essa bola para a zaga, até ela chegar no Alderweireld. Eu nunca soube falar o nome dele. Vocês entenderam quem eu estou falando? A linha do Canadá subiu muito. Tanto que o Batshuayi, que vai fazer o gol, está impedido. E o Vitória... Tá certo aqui, ele não tá dando a condição pro Batshuayi, mas ele tá ignorando a existência do Batshuayi. Quando o lançamento sai, e ó, vai ser agora, o lançamento original é pro Carrasco, e o Carrasco chama a atenção do Vitória, que fica olhando para ele. E ele não percebe que atrás dele tem o Batshuayi, que na linha da dupla de zaga tá impedido, mas o lateral direito deu a condição. E aí tá o erro. Ele deu a condição ao não dar a posição de impedimento para o Carrasco e quebrou todo o sistema do Canadá. Então o primeiro erro foi do lateral direito. O segundo foi do Vitória. Por quê? Porque ao ignorar que o Batshuayi estava atrás, ele tenta esse bote ridículo, né? Chutar de costas a bola, e o Carrasco passa na frente dele, porque ele está olhando o Carrasco marcado, querendo ou não. Então ele tenta esse bote porque tem alguém na sobra. Ele ignora que tem um atacante atrás dele. Então esse bote se torna bem ridículo, bem estúpido, uma escolha erradíssima, e aí sobra pro Batshuayi fazer o gol. Os caras tomaram o gol do Batshuayi. Pô, se fosse o Lukaku, pelo menos, né, Canadá, a gente tava até de boa. Enfim, melhor em campo para mim, Courtois, por motivos óbvios, pegou o pênalti, o lance mais importante, e o pior em campo, a camisa da Bélgica, que, se vocês repararem, eu tô sempre usando camisas temáticas, não vai durar muito, porque eu não tenho tanta camisa assim, mas hoje eu tô usando a da minha formatura do terceiro colegial, que é uma das coisas mais horrorosas que eu já usei na minha vida, mas tem foguinhos na manga, tal como a camisa da Bélgica. Ah, sério, eu não sei como aprovar. Isso vocês não viram a parte de trás, que tem anjos. Parece que todo mundo da classe morreu. Beijo, tchau.